Oi! Bom dia! São 7h39 e é o primeiro dia do mês de setembro. 1º de setembro de 2025 e está no ar o Manhã de Notícias. A partir de agora, as notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Tudo o que acontecer em qualquer lugar do planeta nesta manhã, você vai ver e ouvir aqui em primeira mão. Agora vamos aos destaques do programa de hoje. Eu começo com Charles Fernandes. Secretaria Municipal de Habitação anuncia tratativas junto à Suframa para regularização fundiária dos imóveis situados dentro da comunidade Coliseu, no Distrito Industrial de Manaus. Agora o destaque é da Andréa Vieira. Estudos clínicos internacionais confirmam a risoterapia reduz a ansiedade e melhora a satisfação com a vida. Agora incorporada a algumas unidades do SUS, a terapia segue em expansão por todo o país. Sara Alencar. Pela primeira vez, Estado do Amazonas registra mais de 10 mil empresas de diversos tipos de serviços. O destaque do Marcos Pontes. Acidente com 3 veículos mata 2 pessoas na Avenida das Torres. Justiça retira do ar sites que vendiam pulseiras falsas do Sou Manaus 2025. E violência deixa mortos em diferentes zonas da capital. Esses são os destaques do fim de semana. E agora o destaque do Fábio Melo. Daqui a pouco, o preconceito sofrido por Belém por conta da COP30 é semelhante ao sofrido por Manaus quando foi anunciada a subsede da Copa do Mundo. E também 300 alunos carentes de Parintins vão poder fazer cursinho pré-vestibular. Daqui a pouco. Sou eu, minha gente, mais uma vez aqui estou para comandar o Manhã de Notícias. São 7h41. Está conosco neste momento uma poderosa rede de rádio em vários municípios do interior. Nós temos emissoras em Carauari, em Coari, em Vira, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru e mais recentemente a cidade de Tefé, que ganhou a sua Rádio Tiradentes. Bom dia a todos esses municípios que acompanham a gente aqui pela Rede Tiradentes. Agora são 7h42. O Marcos Pontes está chegando, trazendo as suas primeiras informações desta manhã de segunda-feira, que amanhece com muito sol. Alô, Marcos Pontes. Alô, Ronaldo, bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores, quem nos acompanha pela internet, YouTube, Facebook e a rede de Rádio Tiradentes. Bom dia, nós estamos aqui na Avenida Mário Ipiranga, concorridíssima, nesta manhã de segunda-feira com muito sol. Temperatura aqui onde nós estamos é de 27 graus. A previsão de máxima para hoje é de 34, mínima de 25. A segunda-feira promete ser de muito calor. Quem acompanha pela televisão e pela internet observa um céu azul nesta região da cidade de Manaus. Quem está aguardando informação de chuva, previsão de chuva só para quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. A média aí de 45% de chances de chuva a partir de quinta-feira, coincidindo aí com os feriados da Semana da Pátria. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informando que está tudo tranquilo no trânsito da cidade de Manaus. E atenção, a Caixa finaliza hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro, o pagamento do incentivo frequência do programa Pede Meia para estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro. Então, você que nasceu nesses meses pode dar uma olhadinha lá na sua conta da Caixa. O Caixa Tem por meio do app da Caixa para saber se essa grana já está na sua conta. A Caixa encerrando esse pagamento hoje, segunda-feira, dia 1º. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Ronaldo, realiza hoje uma sessão especial para julgar as contas da Prefeitura de Manaus referentes aos anos de 2022, relatoria do conselheiro Josué Cláudio de Souza, e 2023, que terá a relatoria do conselheiro Fabian Barbosa.
Nos 2 anos em análise, os orçamentos aprovados para a administração municipal chegaram a 7,1 bilhões de reais em 2022 e 8,5 bilhões de reais em 2023, conforme lei orçamentária anual aprovada pela Câmara Municipal de Manaus. Então hoje o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas fazendo o julgamento dessas 2 contas, desses 2 períodos da Prefeitura de Manaus. É isso, Ronaldo, estamos aqui na Maripiranga, sol firme, sol quente, sol forte, mas vamos destacar que temos aqui uma castanheira bem ao lado aqui da Delegacia da Mulher. Ela está lotada de ouriços de castanha e alguns motoristas relatando que alguns deles já caíram e atingiram capô e para-brisa de alguns veículos, causando prejuízos. Então fica o recado aí para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, se é que é a CEMUSP responsável por isso, ou os proprietários desse ponto, para que façam a podagem dessa castanheira para evitar mais prejuízos para os motoristas que passam por aqui. É no sentido centro. Ronaldo Tiradentes. Agora são 7h45. Vamos avançando com o Manhã de Notícias. Eu chamo agora um outro companheiro de trabalho, o Charles Fernandes, que já está posicionado também numa rua importante da cidade para trazer as suas primeiras informações. Alô, Charles. Alô, Ronaldo Tiradentes, bom dia para você, muito bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de muito sol aqui na cidade de Manaus. Ronaldo, nós estamos aqui ao lado do Complexo Viário Miguel Arraes, no bairro Parque 10 de Novembro. Por aqui o trânsito segue intenso, né, nesta manhã. Mas sem problemas para o motorista que vai no sentido aqui, utilizando a alça que dá acesso à Avenida Daci Vargas. Uma pequena retenção, como acontece todos os dias, na subida para ir até Djalma Batista, mas sem problemas de veículos em pane mecânica, nem acidente de trânsito. É o trânsito que segue durante esse horário um pouco mais lento nesta região da cidade de Manaus. Ronaldo, segue presa no Japão a amazonense Ayla Gabriele de Souza Oliveira, de 19 anos. Quem nos acompanha pela TV, pela internet, está vendo a foto da Ayla Gabriele. A jovem foi localizada no Japão sob acusação de estar atuando como mula do tráfico de drogas. A Ayla, ela foi detida no aeroporto de Tóquio, acusada de transportar drogas escondidas no corpo. As autoridades japonesas disseram que os entorpecentes estavam acondicionados em preservativos dentro do sutiã da jovem. Durante a abordagem, a amazonense alegou que estava passando pelo Japão a turismo, mas exames hospitalares confirmaram a presença das substâncias ilegais. Com isso, a Ayla foi autuada e permanece presa. No Japão, a pena por tráfico de drogas pode chegar a 10 anos de prisão. Esse caso começou no dia 28 de julho, quando Ayla entrou em contato com a mãe, informando que havia saído de Manaus para São Paulo. E no dia seguinte ela acabou informando que já estava em São Paulo, mas depois perdeu contato com os familiares. E é claro, os familiares ficaram desesperados, avisaram que a jovem estava desaparecida e dias depois a família foi comunicada que a Ayla estava viva, porém detida no Japão. E o caso agora segue sendo acompanhado pelas autoridades japonesas, juntamente com as autoridades brasileiras. A partir de agora, a gente continua acompanhando esse caso até para saber o desfecho, né? Como é que vai ficar a situação dessa jovem amazonense que foi cooptada pelos traficantes, né, para levar droga e acabou sendo presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Tóquio. Então vamos continuar monitorando essa situação. Durante a madrugada de hoje, Ronaldo, a polícia confirmou tentativa de feminicídio contra 2 mulheres no conjunto Nova Cidade, zona norte de Manaus.
As vítimas atingidas a tiros foram socorridas e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Suspeito de efetuar os disparos foi identificado como Ednei Cândido de Souza, 44 anos. Ele está foragido e está sendo procurado. Não há informações sobre as circunstâncias do crime, a motivação que levou esse homem a atirar contra essas mulheres. Caso registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ainda na madrugada de hoje, a condutora de um veículo invadiu o estacionamento da Câmara Municipal de Manaus, na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, no bairro Santo Antônio, causando danos ao patrimônio público. A condutora, identificada como Michele da Silva Freire, durante teste de alcoolemia, os níveis de álcool no sangue da condutora passaram do limite permitido e ela foi presa em flagrante e encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia, o caso sendo agora acompanhado pelas autoridades de polícia e de trânsito. Como eu falei, estamos aqui no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da cidade de Manaus. Por aqui, temperatura de 26 graus e o céu limpo. Ronaldo Tiradentes. São 7 horas e 50 minutos. O caso dessa amazonense que está presa em Tóquio merece uma reflexão e uma complementação na informação. Na semana passada, nesse programa aqui, nós noticiamos que ela estava desaparecida, que a família estava preocupada, porque ela disse que faria uma viagem a passeio em São Paulo e, de repente, ela desapareceu. A família foi lá no rastreamento do celular dela e viu que a última localização pelo GPS era o aeroporto de Tóquio, que chama-se Narita, aeroporto de Narita. A última localização dava como se ela estivesse lá. Pensou-se, no primeiro momento, que ela teria sido vítima de tráfico humano, que alguém teria raptado ela, porque ela disse que ia se encontrar com um amigo, e esse era um amigo desconhecido. Agora, na noite de ontem, veio a informação de que ela foi presa ao desembarcar no aeroporto de Tóquio. Ela foi usada como mula. Uma menina de 19 anos que recebe um convite desse, e parece que esse contato se deu pela internet, essa captura dela se deu pela internet, certamente ofereceram dinheiro para ela levar cocaína. Eu não acredito que seja o destino final dessa droga fosse o Japão. É porque não há, assim, não é um destino conhecido de consumo de cocaína. O japonês não gosta de cocaína, o japonês gosta muito de peixe cru, de um sushi sashimi, não é, Josinaldo? Talvez ela estivesse em conexão para aqueles países ali, Indonésia, Filipinas, ali onde o pessoal gosta de fazer esse turismo no mar, né, fazer essas aventuras no mar, fazer essa prática esportiva no mar. E esse pessoal gosta de dar as coisas. Talvez ela estivesse em trânsito. E foi aí a sorte dela. Porque se ela chega num país, na Indonésia, por exemplo, lá tem pena de morte. Se ela fosse para a China, que está do lado, ela também estaria condenada à pena de morte. E esse aviso está no passaporte. Quem recebe um visto para ir para a China, já recebe logo um aviso no passaporte. Eles metem um carimbo ali dizendo que na China o tráfico de drogas é punido com pena de morte. Vai lá puxar 10 anos de cadeia porque quis ganhar dinheiro fácil. Achava que é fácil. Eu sempre tenho dito aqui que quem se submete a esse tipo de trabalho sujo vai cair fatalmente, ou vai cair aqui em Manaus, porque as malas hoje são submetidas a um raio-x, que consegue ver tudo que tem dentro da mala. Eles veem tudo. Se não vai ser preso aqui, vai ser preso em São Paulo. Se não for preso em São Paulo, vai ser preso lá no destino. Em algum lugar, quem está levando droga vai ser preso. Infelizmente, e eu digo infelizmente, com um misto de felizmente, porque foi presa, envolvida num negócio desse, infelizmente, mas felizmente não foi na China, nem na Indonésia, nem nas Filipinas, porque senão não voltava nunca mais para o convívio familiar. E faço mais uma vez um aviso.
Não caia nessa besteira, não importa o tamanho do dinheiro que vão lhe prometer. Não pense em ganhar dinheiro fácil, é melhor você ganhar um dinheiro suado, um dinheiro demorado, um dinheiro que vem pouco, mas um dinheiro honesto que não vai te levar para a cadeia. Não caia nessa besteira do mesmo papel que se submeteu a Ayla, que vai deixar a família, está deixando a família muito triste. Eu até gostaria de ter um contato com a família. Quem puder me ajudar no contato com a família, mande um telefone aqui para a produção, bote na tela aí o telefone do programa para a gente receber informação. Eu gostaria de conversar com a família para ver o que a família está fazendo. Certamente já estamos falando com as autoridades diplomáticas do Brasil lá em Tóquio. Aí está na tela o telefone 99378 1427. 99378 1427. São 7h55. Vou chamar agora o Newton Corrêa, que está lá no BNC. Alô, Newton, tudo bem? Alô, Ronaldo, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Uma escalada de tensão entre Venezuela e Estados Unidos. A Venezuela está dizendo que vai reagir, mas reagir como, Newton? Pelo menos está falando isso. E a reação é em relação à movimentação dos americanos no Canal do Panamá, portanto se aproximando com atividades militares perto da Venezuela. Esta semana o governo da Venezuela, nesse fim de semana, isso tudo está acontecendo no fim de semana, Ronaldo, e a Venezuela foi à mídia dizer que está pronta para lutar. O Maduro já disse que tem 4,5 milhões de venezuelanos que estão prontos para reagir à possível ofensiva do Donald Trump, que considera o Maduro um líder de tráfico internacional de drogas e, por isso, quer prender o presidente da Venezuela. O que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver com o Amazonas, com a Amazônia, com a região. Nós conversamos, por exemplo, há 2 semanas com o comandante do Exército e o general Tomás informando que o Brasil mantém suas atividades na fronteira do estado de Roraima com a Venezuela. A Roraima faz fronteira com a Venezuela e para lá o Brasil já tinha deslocado equipamentos militares, reforço de efetivo e vai manter. Evidentemente que essa tensão que se escala ali no Caribe, que atinge também até Manaus, porque os militares que saem para esse reforço são militares do Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus. Portanto, vamos acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Mas é uma tensão que está muito próxima da gente. O Maduro tem que colocar as barbas de molho, porque a América, nos Estados Unidos, tem aquele avião, aquele drone, o B-2, né? O famoso B-2, que é o avião mais caro. Só para fazer esse avião custa $2 bilhões. E esse avião leva aquela bomba certeira, aquela bomba que vai lá no âmago, lá no bunker, e ele não deve estar dormindo, Maduro. Viu recentemente, os Estados Unidos foram lá no Irã e explodiram aquela usina nuclear lá com um tiro só, é o certeiro. Ele tem que tomar cuidado desse negócio de ficar aí. Diz que ele está recrutando lá um monte de gente, de pessoas idosas, colocando soldados idosos, já que já estão na reserva, para enfrentar os americanos. Só um navio daqueles de guerra que está encostando ali, só um navio daqueles tem mais poderio bélico do que toda a força militar da Venezuela. Esse Maduro não deve estar dormindo. Bom, Newton, vamos em frente. A PGR quer a condenação do conselheiro Ari Moutinho por injuriar Yara Lins do TCE. Foi uma decisão, ou já a manifestação do Ministério Público, da
Procuradoria-Geral da República em relação àquele processo que envolve a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins, e o conselheiro Ari Moutinho. É no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que está tramitando esse processo. E a subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Fonseca, ela se manifestou em alegações finais desse processo, portanto, essa polêmica que eles tiveram em 2023, Ari Moutinho foi acusado por Yara Lins de injuriá-la, de ofendê-la, de ameaçá-la, ele já está caminhando para a fase final. E no processo, nas alegações finais, a subprocuradora diz que há um acervo probatório robusto que comprova que o acusado, agindo com vontade, portanto, com dolo, teve uma manifestação livre e consciente de injuriar a conselheira, com o agravante de ser uma idosa, e que pede, por causa disso, a condenação dele e multa. Condenação, inclusive com detenção de 1 mês a 6 meses de detenção, e pede multa para o conselheiro. Portanto, esse é um processo que está caminhando para o final. Só para lembrar, esse é o contexto da eleição de 2023, que elegeu a conselheira Yara Lins à presidência do Tribunal de Contas do Amazonas. O regimento do Tribunal de Contas do Estado diz que, se algum conselheiro contra ele for recebida qualquer denúncia de processo criminal, implica no afastamento automático desse conselheiro. Essa é a parte mais dura dessa discussão, porque uma condenação depois para o Ari pode resultar numa doação de cesta básica e tal, a pena é muito pequena. Normalmente isso pode acabar chegando numa transação penal, pode virar uma transação penal, um acordo e tal, mas o pior de tudo é o recebimento da denúncia. Se for recebida, aí implica no afastamento do conselheiro. Vamos lá. Brasil, Amazônia, mais perto da China. Nova rota marítima inaugurada pelo Porto do Amapá. É exatamente isso. Parece-me que os chineses estão cercando a Amazônia. No sábado passado, o governo do Brasil, com o governo da China, inauguraram um porto que é uma nova rota que interliga o estado do Amapá, vizinho do estado do Amapá, à China, pelo porto ali de Santana. Santana, que é também parte da Zona Franca de Manaus, né? Então, a Zona Franca de Manaus tem a jurisdição estendida até lá. E nesse fim de semana, sábado passado, essa rota foi inaugurada com muita festa pelos amapaenses. O ministro do Desenvolvimento de Integração também do Brasil, ele é político do Amapá e fez muita festa. O governador Clécio também fez festa, assim como o Valdez Góes, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, comemorando que essa rota ela reduz ali o tempo de viagem do transporte de mercadorias entre os dois países entre até 30 dias. Portanto, os chineses ficando cada vez mais perto do Brasil, cada vez mais perto da Amazônia. Lembrando que no próximo mês de novembro, os chineses vão inaugurar a rota que vai ligar praticamente Manaus à China, que é essa rota que interliga Manaus e região ao porto de Xangai, recentemente inaugurado pelo presidente da China. Ou seja, os chineses estão cada vez mais perto daqui, mais parceiro do Brasil, e, enquanto isso, o Brasil se distanciando dos Estados Unidos, que tem hostilidades contra o atual governo, o governo do presidente Lula. Então, o Brasil, geograficamente, nessa geopolítica global,
começa a dar sinais de estreitamento com a China. Não, aliás, não sinais, de fato, ações de estreitamento com a China. Zonas de exportações têm 700 milhões de isenção, 700 milhões de reais de isenção, mas não dão retorno. Exatamente. A grande preocupação da Zona Franca de Manaus, da defesa do modelo econômico da região que está implantado aqui em Manaus, são o fato de ofensivas de criação de zonas francas com modelo do Amazonas, com indústria, com comércio, com agropecuária, se instalarem nessas zonas de processamento. E agora a Controladoria Geral da União acaba de publicar um relatório dizendo que receberam 700 milhões em renúncia fiscal em 2023 e não deram retorno, o que reforça que a Zona Franca de Manaus é um modelo não só exitoso, como um modelo que dá retorno ao Brasil, enquanto que as zonas de processamento, nesse momento, não cumprem a finalidade, que é exatamente alavancar processos de exportação, gerando emprego e renda na região onde estão instaladas. Então, não dão retorno da forma que elas estão funcionando. Então, por isso que sempre há projetos no Congresso Nacional tentando transformar essas zonas de processamento em Zona Franca do modelo da Zona Franca que a gente tem aqui em Manaus. E, se isso vier a acontecer, principalmente perto de centros urbanos, perto do litoral, por exemplo, vão se transformar em preocupação para o Amazonas, principalmente. Nilton, o que mais nós temos aí na nossa pauta? Vamos falar aqui sobre Parintins. Na cidade mais universitária do interior do Amazonas, Parintins tem curso pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda. Esse fim de semana, o prefeito Matheus Assayag anunciou um curso pré-vestibular, que é o chamado... Oi, Ronaldo. Oi, prossiga. Um curso intitulado Eu Amo Parintins, para abrir possibilidade para que estudantes de baixa renda que estejam cadastrados no CAD Único e que sejam atendidos também, ou que sejam também atendidos pela Secretaria de Assistência Social, eles possam participar desse curso pré-vestibular. São 300 vagas, as inscrições vão acontecer esta semana, amanhã e depois de amanhã. Existem 3 postos de atendimento, o Centro de Idoso Pastor Lessa, a Estação de Cidadania João do Carmo, o CRAS Santa Rita de Cássia. E lá os estudantes poderão se inscrever e, assim, poderem participar. E eu fiquei muito feliz com esse anúncio, Ronaldo, porque eu lembro que quando fiz o vestibular em 98, a perspectiva, a concorrência era muito grande. A gente que era do interior concorria com o resto do estado todinho, e só tinha uma instituição para o vestibular gratuito, que era a Universidade do Amazonas, então Universidade do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas. E nós saímos naquele ano, em 90, depois de 99, que foi o resultado final, nós éramos 4, de um grande número de estudantes. E hoje Parintins abre essa perspectiva dentro de uma cidade que já tem mais de 5 mil estudantes universitários e ainda assim continua recebendo incentivo como esse que o Matheus Assayag está dando por intermédio da abertura desse curso pré-vestibular para os estudantes de baixa renda de Parintins. Alguma coisa, amigo? É isso, Ronaldo. A gente já se prepara para acompanhar a cobertura de amanhã, que vai ser o grande fato, talvez, da história da República, que é o julgamento de um ex-presidente por uma tentativa de golpe, sem anistia, como eles sempre tiveram ao curso da história. Desde 1889 até hoje, eles foram anistiados em todas as tentativas e em todos os golpes de Estado que estiveram ali presentes
Só que dessa vez a democracia vai julgar o ex-presidente, que é um militar, que teve apoio dos militares. Portanto, é um momento que a gente vai se preparar para cobrir desde hoje até amanhã, durante o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ok, Newton, um abraço e até amanhã. Até a todos. São 8h09, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco vamos falar, entre outras coisas, sobre o julgamento do ex-presidente que começa amanhã. Vamos falar também sobre um terremoto que aconteceu no Afeganistão, matando milhares de pessoas. Daqui a pouquinho, até já. Agora são 8h12. Um terremoto de magnitude 6.0 atingiu o leste do Afeganistão, uma área que já vinha sendo afetada por enchentes nos últimos dias, na madrugada desta segunda-feira. 812 mortos e mais de 2.800 feridos, segundo o governo afegão. Até a última atualização dessa reportagem, equipes de resgate ainda buscavam desaparecidos na área do tremor. A região é extremamente montanhosa e, por isso, as buscas estão sendo feitas quase que exclusivamente por helicópteros. O terremoto ocorreu entre as províncias de Kunar e Nangarhar, uma região de fronteira com o Paquistão, e a cerca de 200 quilômetros da capital, Cabul. Esses terremotos, pela prática de jornalismo, sempre estima-se um número de mortos. E depois, ao final, esse número se revela muito maior do que aquela estimativa inicial. Infelizmente é assim. Estão falando em 800 mortos e 2.800 feridos. Agora são 8h14. Um acidente com 3 carros mata 2 pessoas na Avenida das Torres. Justiça tira do ar sites que vendiam pulseiras falsas de evento gratuito da Prefeitura e violência deixa 2 mortos em diferentes zonas da capital. São os destaques do plantão do final de semana. Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido na Avenida Senador Raimundo Parente, no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Segundo a polícia, eles foram perseguidos por um homem armado. Um morreu no local e outro foi levado ao hospital. Há indícios de que as vítimas estariam praticando assaltos antes do ataque. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Uma tragédia aconteceu na Avenida das Torres quando uma motocicleta com 2 pessoas foi atingida por um micro-ônibus que fazia retorno. Com o impacto, os ocupantes caíram e foram atropelados por um ônibus que passava. As 2 vítimas morreram no local. O motorista do micro-ônibus fugiu enquanto o ônibus permaneceu até a chegada das autoridades. O caso é investigado para identificar os responsáveis. Ainda no sábado, a Justiça do Amazonas determinou a retirada imediata de 2 sites do ar que vendiam pulseiras falsas do festival #Manaus Passo a Passo 2025. A decisão atendeu pedido da Prefeitura, que reforçou que o evento é totalmente gratuito e o acesso será feito apenas com pulseiras obtidas no site oficial mediante a doação de 1 quilo de alimento. Também no sábado, o governador Wilson Lima lançou a 47ª Expo Agro, marcada para os dias 28 de setembro até o dia 5 de outubro, no Parque de Exposições Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, em Manaus. A expectativa é movimentar 230 milhões de reais e receber 260 mil visitantes. Ainda no sábado, a Polícia Militar resgatou um homem que estava prestes a ser executado em um imóvel no bairro Nova Esperança, Zona Oeste. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas e apresentava ferimentos. Os criminosos fugiram
ao perceber a chegada da polícia. A madrugada de domingo foi marcada por violência no bairro Japiim. Um homem identificado como Orleilson Araújo Libório, 36 anos, foi perseguido e morto a facadas na comunidade Santa Luzia. Testemunhas disseram que ele tentou fugir pulando o muro, mas acabou sendo alcançado e morto. A suspeita é de vingança, já que Orleilson teria matado outra pessoa em um bairro vizinho. 2 moradores da comunidade Bairro Alto Manaquiri foram encontrados mortos dentro de uma canoa na madrugada deste domingo. As vítimas foram identificadas como João Manuel Silva, 66 anos, e o sobrinho Elias Emanuel da Silva, de 16. De acordo com relatos de moradores, a embarcação foi vista à deriva às 5 horas. Ao se aproximarem, populares encontraram os corpos parcialmente dentro da canoa e com partes submersas na água. Um dos corpos apresentava ferimentos causados por piranhas, com o rosto totalmente desfigurado. As vítimas haviam saído de casa na noite anterior e não retornaram, o que levou a comunidade a iniciar as buscas. Além dos ataques de animais, os corpos também apresentavam sinais de agressão física, segundo testemunhas. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e encaminhou os corpos para a perícia. O caso está sendo investigado pela polícia para apurar as causas das mortes. Para a Rede Tiradentes, Marcos Pontes. Agora são 8h18. Charles Fernandes com a informação ao vivo. Fala, Charles. Pois não, Ronaldo Tiradentes. Ronaldo, a investigadora da Polícia Civil, identificada como Viviane Monteiro de Almeida, suspeita de integrar um grupo criminoso em Manaus, se entregou às autoridades neste domingo, após cerca de 10 dias foragida. Ela foi abordada no dia 19 de agosto, dirigindo um carro suspeito de envolvimento em assaltos na zona sul da cidade de Manaus. Quem nos acompanha pela TV, pela internet, está vendo a foto, a imagem da investigadora presa. Segundo as informações repassadas, a investigadora compareceu no 6º Distrito Integrado de Polícia no início da manhã de ontem. A suspeita foi ouvida e levada para o 19º Distrito Integrado de Polícia. No início da tarde deste domingo, ela foi encaminhada ao Fórum Ministro Enoque Reis para passar por audiência de custódia. Em 20 de agosto, um mandado de prisão contra a Viviane havia sido expedido. Segundo o documento, ela deve responder pelo crime de roubo. E essa investigadora agora já à disposição do Poder Judiciário. Lembrando que esse caso, a abordagem desse caso envolvendo a investigadora, ocorreu após a polícia receber denúncias de que o carro modelo Amarok estaria sendo usado em crimes. Os agentes montaram um cerco policial no bairro e encontraram o veículo na rua São Francisco, na zona sul da cidade de Manaus. A investigadora resistiu à abordagem. Dentro do carro, os policiais encontraram 2 pistolas, coletes balísticos, também balaclavas, que são aquelas máscaras que cobrem todo o rosto, deixando exposto apenas os olhos, nariz e boca, um pé de cabra e um distintivo da Polícia Militar, que foram levados à delegacia. A suspeita foi encaminhada ao 8º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos e em seguida liberada. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas afirmou que não compactua com desvios de conduta e que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas para apurar os fatos. Então, aí mais um agente, das Forças de Segurança envolvido com crimes aqui praticados na cidade de Manaus. Estamos nesse momento na zona centro-sul da cidade de Manaus, bairro Chapada, nas proximidades da Rotatória das Letras. Por aqui o trânsito intenso para o motorista que segue no sentido Avenida Jacira Reis, pegando o Teomário Pinto e indo em direção à alça que dá acesso ao Constantino Nery e também a passagem subterrânea com a Daci Vargas. Trânsito lento, porém fluindo em direção à zona sul e centro-sul da cidade de Manaus. Ronaldo. Muito obrigado, Charles Fernandes. Começa amanhã e deve durar 2 semanas o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele e mais 7 réus do chamado núcleo 1 da tentativa de golpe, da chamada trama golpista. Esse julgamento começa amanhã. O passo inicial é a leitura do voto. Aliás, a leitura do relatório, o voto é depois. Vem o relatório, onde o relator, o ministro Alexandre de Moraes, vai historiar, vai detalhar tudo que tem naquele processo. É um resumo
de tudo que tem. Peças tais, folhas tais, gravação aqui, prova ali, depoimento ali, contestação aqui, tudo isso vai ser historiado num relatório. O relatório é o espelho do processo, é um retrato do processo sem nenhuma opinião. É aquela leitura do relatório que deve demorar aí umas 3 horas, mais ou menos. Depois será aberto o direito para a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet deverá defender a denúncia. Ele fez a denúncia, ele vai lá sustentar e pedir a condenação dos réus citados neste primeiro inquérito. Depois dessa leitura da manifestação do parecer do Ministério Público, vem a sustentação oral da defesa. Cada advogado de defesa terá 1 hora para se manifestar. Amanhã serão julgamentos no horário matinal e à tarde, na quarta-feira somente na manhã, aí suspende o trabalho e volta na semana que vem com 3 sessões. Vou falar aqui o nome dos réus que estarão em julgamento nesse que promete ser o maior julgamento de todos os tempos. É a primeira vez que um ex-presidente da República vai a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Já tivemos outros presidentes que foram julgados em instâncias inferiores. Por exemplo, o Lula foi julgado em Curitiba, o Michel Temer foi julgado no Rio de Janeiro, mas no Supremo Tribunal Federal, num caso penal, é a primeira vez que isso acontece. Ali vão a julgamento amanhã o Alexandre Ramagem, que foi o chefe da ABIN, o Almir Garnier, que foi o chefe lá da Marinha, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Assuntos Institucionais, Augusto Heleno, que também já foi comandante militar da Amazônia, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é o delator, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi também ministro da Defesa, foi ministro da Defesa e também passou por Manaus aqui como comandante militar da Amazônia. E por último, Walter Braga Neto, foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Durante uma conversa com uma das autoridades que o visitaram recentemente em casa, onde cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro contou ter recebido a informação de que há uma cela preparada para ele no Comando Militar do Planalto, caso ele seja condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado. O capitão não disse quem repassou a informação. Às vésperas do julgamento, há diversas especulações em Brasília sobre o local onde o ex-presidente poderia cumprir pena em caso de condenação. Ele pode ser condenado e ser levado a cumprir a pena numa cela especial da Polícia Federal, a exemplo do que aconteceu com o Lula, que ficou quase 2 anos numa cela da Polícia Federal, ou pode ir também para a Papuda, que é o local mais distante de Brasília e mais difícil de haver ali manifestações. Papuda fica a 17 quilômetros da Praça dos Três Poderes e lá já há uma ala especial para pessoas vulneráveis, para pessoas que podem ser vítimas ali de uma retaliação dentro do presídio, enfim, essas pessoas mais vulneráveis cumprem pena num setor especial da penitenciária Papuda em Brasília. Ninguém sabe se vai ser no Exército, se vai ser na Polícia Federal ou se no sistema penal comum, que é o presídio da Papuda. São 8 horas e 25 minutos, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
Agora 8 horas e 29 minutos, estamos aqui apresentando o Manhã de Notícias. O Marcos Pontes está chegando com informação ao vivo. Fala, Pontes. Ronaldo, para falar para os interessados em uma vaga no mercado de trabalho, hoje, segunda-feira, o Cine Amazonas está oferecendo 115 vagas para as pessoas interessadas. Aliás, o Cine abriu as portas agora de manhã às 8 horas e fica atendendo o público até 2 horas da tarde. Os interessados devem aparecer lá na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, 1018. Quem está oferecendo também vagas no mercado de trabalho é o Cine Manaus. São 565 vagas à disposição para hoje, segunda-feira. Os interessados podem buscar o Cine Manaus em 2 pontos. Um fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, no bairro São Geraldo, na zona Centro-Sul, ou no Shopping T4, Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, 2939, bairro Cidade de Deus. Então, são 565 vagas que o Cine Manaus está oferecendo hoje. O interessado deve buscar os postos que abriram agora, às 8 horas da manhã, e atendem o público até 2 horas da tarde. Ronaldo. Muito obrigado. São 8 horas e 30 minutos. Um terremoto. Não temos atualização ainda. Vamos ver a atualização lá do terremoto que aconteceu no Afeganistão. A notícia ainda é a mesma, lida ainda há pouco, porque nós estamos aguardando a atualização para saber aqui se permanece esse número de vítimas que nós falamos ainda há pouco. 812 mortos e mais de 2.800 feridos. São 8 horas e 31 minutos. Vamos em frente aqui, vamos chamar agora o Fábio Melo, lá do portal Fatos Marcantes. Alô, Fábio, tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que acompanham o Manhã de Notícias. A gente começa fazendo um pequeno resumo, começando pelo artigo publicado pelo ex-prefeito de Manaus, ex-deputado estadual e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Serafim Correia. Ele fala sobre o preconceito sofrido por Belém após ser anunciada como subsede da COP30 e faz uma comparação, também quando Manaus foi escolhida para ser subsede da Copa do Mundo. Fez também uma comparação quando o Amazonas teve o direito da primeira universidade federal, e essa fala dele teve muita repercussão. Acompanhe um trechinho, ele gravou para a gente com exclusividade. O preconceito contra a Amazônia, ele é antigo e se repete de tempos em tempos. O preconceito atual contra o Pará por conta da COP em Belém, com ataques vindos principalmente do Sul e do Sudeste, é o mesmo preconceito que nós sofremos na Copa do Mundo de 2014 em Manaus. Vocês lembram disso. Agora, esse preconceito vem de mais tempo. Quando foi proposta a criação da Universidade do Amazonas, pelo então saudoso deputado Arthur Vigílio Filho, o que os deputados do Sudeste diziam? Para que criar uma universidade no Amazonas? Já tem uma em Belém, no Pará. Depois vai criar uma universidade no meio da selva, onde não tem nem aluno, nem professores. Ou seja, o preconceito contra a Amazônia vem de muito tempo. E mais do que nunca, amazonenses e paraenses devem estar unidos. Afinal, somos todos filhos do Grão-Pará e Rio Negro. Mudando de assunto, os estudantes carentes de Parintins vão ter a oportunidade de realizar cursinho pré-vestibular gratuitamente. Vão ser cerca de 300 estudantes que, a partir de uma iniciativa do município de Parintins, vão poder cursar, fazer essa preparação para o vestibular, algo que tinha sido bastante cobrado da gestão municipal e, a partir de agora, surtiu efeito, surtiu resultado, essa promessa, inclusive, de campanha do atual prefeito Matheus Assayag, finalmente vai sair do papel. Para que eles tenham a oportunidade de cursar o cursinho pré-vestibular com os melhores professores, com toda a estrutura de material didático pagos pela Prefeitura de Parintins e assim adquirir cada vez mais conhecimento e disputar de igual para igual
nos vestibulares que acontecem agora até o final do ano. E aqui em Manaus, neste domingo, cerca de 18 mil pessoas na faixa liberada do centro de Manaus, segundo o município, uma iniciativa de muito sucesso. Portanto, mesmo com o Sou Manaus, no próximo domingo, essa faixa vai continuar vigorando, funcionando lá no centro de Manaus, conforme explicou o prefeito Davi Almeida. Sucesso total, às 9 horas da manhã, mais de 18 mil pessoas já percorreram aqui a faixa liberada. Faço um anúncio importante. Próximo domingo nós temos o Sou Manaus, mas a faixa vai acontecer, que são públicos diferentes, né? Não se comunicam e a faixa vai acontecer com as famílias, com as crianças, com as atrações musicais aqui. Isso é algo contínuo e constante que a Prefeitura vai deixar. Esse resgate ao centro da cidade é uma meta que a Prefeitura traçou e que nós vamos continuar para que o centro continue com a sua pujança e, sem dúvida alguma, atraindo a população para o centro. É isso por hoje. Bom dia. Até amanhã. O mês de setembro, que está começando hoje, começa com a energia mais cara. A bandeira vermelha, patamar 2, é mantida e o acréscimo será de R$ 7,87 a cada 100 kW consumidos por hora. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha no patamar 2 durante o mês de setembro, ou seja, a conta de luz segue mais cara. O acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. O aposentado Miguel Jorge já está preparado para mais uma conta alta. Muito caro. Sempre vem despesa a mais, né? Esse que é o problema. Como justificativa, a agência apontou para as chuvas abaixo da média e a necessidade de mais acionamento de usinas termoelétricas, elevando os custos da geração, o que explica a manutenção da bandeira. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores das bandeiras indicam quanto está custando para gerar a energia utilizada nas residências, nos estabelecimentos comerciais e na indústria. Diante desse cenário, os consumidores ficam sem muitas alternativas. Enquanto não é possível substituir os equipamentos antigos por modelos mais econômicos, a atendente Fátima Martins vai rever os hábitos dentro de casa. Com o nosso clima, que é um absurdo de quente, não tem como ficar sem ar-condicionado e agora a gente vai ter que regrar tudo isso, né? Ligar mesmo só quando for dormir, metade da noite desligar, porque não tá fácil não, mano. A conta lá de casa já vem um absurdo, imagina agora. A ANEEL projetou que a conta de luz deve ter um reajuste médio de 6,3% em 2025, ou seja, maior do que a inflação desse ano. O Rio Negro desceu de ontem para hoje 9 centímetros, com a cota neste momento de 26 metros e 68. 26 e 68. Rio Negro continua muito cheio, muito bonito. Ontem, mais uma vez, eu fui lá dar um passeio de lancha para tomar um banho nesse rio espetacular. 26 metros e 68. Agora, quem está baixando muito é o Rio Solimões. No final de semana, veja o cenário. No sábado, o Solimões desceu 26 centímetros. No domingo, 16 centímetros e de ontem para hoje, 28 centímetros. A navegação começa a ficar perigosa, já está perigosa no Rio Solimões. O nível do rio, neste momento, lá em Tabatinga, é de 3 metros e 74 centímetros. 3,74. O Rio Amazonas desceu 7 centímetros. Ainda é confortável, é tranquila ainda a navegação no Rio Amazonas, ali em Itacoatiara. O nível do rio é de 12 metros e 13 centímetros. São 8 horas e 38 minutos. Vamos ao intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.
Manhã de Notícias. Opa, são 8 horas e 42 minutos. O Marcos Pontes está na linha com informação ao vivo. Vamos lá, Pontes. Vamos lá, Ronaldo, falar da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, a 22ª rodada. Atenção para os resultados. O Ceará perdeu em casa para o Juventude por 1-0. Botafogo venceu o Bragantino por 4-1. Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0. Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã ontem 1-1. Fluminense e Santos e Fluminense 0-0. Corinthians e Palmeiras 1-1. Mirassol 5, Bahia 1. Vitória 1, Atlético Mineiro 0. Internacional 2, Fortaleza 1. E Sport 3, Sport 2, Vasco 3. Com esse resultado, o Vasco deixa a zona de rebaixamento. Quem está agora na zona é o Vitória, 17º com 22 pontos. Juventude, 18º, 21 pontos. Fortaleza, 15 pontos na 19ª posição. E o Sport está na lanterna com apenas 10 pontos até agora. O Amazonas também jogou no fim de semana, o nosso time, e infelizmente perdeu por 2-0. Mesmo assim, está ali na primeira posição para sair da zona de rebaixamento com 24 pontos. O Amazonas tem um jogo difícil no fim de semana, vai enfrentar o Remo que agora está bem posicionado na 6ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Amazonas tem tudo para vencer o Remo, que perdeu em casa para o Criciúma nesta 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Amazonas tem uma boa chance de vencer e até sair, enfim, sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol. Ronaldo, hoje é dia 1º de setembro, nós estamos começando o mês, estamos aqui no Largo de São Sebastião, sol firme e céu azul. Agora, o mês de setembro será o mais quente do ano, como tradicionalmente, com temperaturas máximas que podem chegar a 36 graus em diversas regiões, segundo dados dos institutos meteorológicos. As mínimas devem variar entre 23 e 25 graus, com sensação térmica elevada devido à alta umidade. Apesar de ser um período de transição entre a estação seca e o início das chuvas, a previsão indica pancadas isoladas de chuva em pelo menos 12 dias deste mês, totalizando cerca de 140 milímetros de precipitação. A capital, aqui a nossa cidade, por exemplo, já iniciou o mês com temperaturas acima de 34 graus e deve manter o padrão até meados de setembro. O calor extremo será mais comum no meio da tarde, com forte radiação solar e sensação de abafamento. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para os riscos à saúde durante os picos de calor. A recomendação é manter-se hidratado. Então, o amazonense, especialmente o manauara, deve se preparar para setembro, que vai ser de muito calor na nossa região, como acontece tradicionalmente. Ronaldo Tiradentes. Agora são 8 horas e 45 minutos. Charles Fernandes está posicionado ali, trazendo informação ao vivo. Vamos lá, Charles. Pois não, Ronaldo Tiradentes. Ronaldo, a Polícia Civil do Amazonas está pedindo o apoio da população para localizar 2 homens que estão desapareceram em locais distintos da capital amazonense. São eles o Leandro Sávio Rocha Lopes, de 39 anos, desapareceu no dia 15 de março deste ano na rua Santa Lúcia, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade, e o Marleon Araripe Rodrigues, de 32 anos, foi visto pela última vez no dia 30 de junho deste ano, na rua Tucandira, bairro Colônia Terra Nova, zona norte. Quem nos acompanha pela TV, pela internet, está vendo as fotos dos 2 desaparecidos. Qualquer informação sobre a localização dos mesmos, entre em contato com a polícia, 3667-7713 ou 181. Ronaldo, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, começa as inscrições para a primeira corrida Sou Manaus Passo a Passo. E as inscrições podem ser feitas por meio do site ticketsesportes.com.br. A idade mínima para participar dessa competição é de 16 anos. Lembrando que estarão disponíveis 50 vagas para pessoas com deficiência participarem dessa corrida, reforçando o caráter inclusivo e
democrático da iniciativa. Para confirmar a inscrição, será necessária a doação de uma lata de leite em pó no ato da retirada do kit, que vai acontecer de 10 às 20 horas no Mirante Lúcio Almeida, na Avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico. Isso no dia 3, né? No dia 3 de setembro, portanto, quarta-feira. Então, você que conseguir efetivar sua inscrição na data de hoje, vai ter que entregar essa lata de leite para doação, né? Posteriormente serão doadas essas contribuições para entidades filantrópicas. Então, a Prefeitura reforçando aí as inscrições que devem começar a partir das 9 horas da manhã desta desta segunda-feira, né? Dia 1º de setembro de 2025. O sol segue firme e forte na capital amazonense, com temperatura já de 30 graus. Ronaldo. São 8 horas e 47 minutos. Estamos de matéria aqui no programa. Matéria número 6. Unicef e Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um cenário alarmante da violência sexual contra crianças e adolescentes na Amazônia e no Brasil. Entre 2021 e 2023, a região registrou mais de 31 mil casos de violência sexual e 3 mil mortes violentas intencionais de jovens com até 19 anos, as taxas mais altas do país. Os números também mostram que a violência cresceu em ritmo mais acelerado que no restante do país. As notificações de estupro e estupro de vulnerável aumentaram 26% na Amazônia, contra 12% na média nacional. Em 2023, a taxa foi 21% maior que a registrada no restante do Brasil. Além da violência sexual, a desigualdade racial e social intensifica o problema. Em 2023, a taxa de crianças e adolescentes negros mortos por forças de segurança foi 3 vezes maior que a dos brancos. Já entre os povos indígenas, os casos de violência sexual mais que dobraram em 3 anos. Como explica a oficial de proteção contra a violência do Unicef no Brasil, Nayana Lorena da Silva. A gente convive com números inaceitáveis de violência contra crianças e adolescentes. Claro, a gente pode tirar algumas percepções, né? A gente não pode justificar nem banalizar a violência. Se a gente tem uma rede de proteção que está capacitada, que trabalha de forma para acolher e identificar crianças e adolescentes. Então, assim, embora seja um estudo que a gente foi direto nos dados, nos números, mas que a gente pode trazer disso muitos debates e muitas reflexões para que a gente tenha realmente uma proposta de enfrentamento dessas violências contra crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que foi fortalecido como parte do Pacto da Escuta Protegida, criado para garantir proteção integral de crianças e adolescentes na Amazônia Legal. Agora vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Agora são 8 horas e 52 minutos, de volta aqui com o Manhã de Notícias. Temos mais reportagens aqui, outras reportagens. Suframa e Prefeitura estudam a regularização fundiária que vai beneficiar famílias da comunidade Coliseu no Distrito Industrial. Com cerca de 112 mil pessoas morando em áreas de risco em Manaus, segundo o levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, cresce a preocupação do poder público em dar condições dignas de moradia a quem reside em locais que, além de oferecerem perigo, não podem ser contemplados com a regularização fundiária por se encontrarem em regiões impróprias para o uso domiciliar. Durante o encerramento da solenidade da Semana de Mobilização pela Regularização Fundiária, Solo Seguro Amazônia, o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, anunciou tratativas junto à Suframa
para a regularização dos imóveis situados na comunidade Coliseu, no Distrito Industrial de Manaus. Na Suframa, nós tivemos a boa notícia do Conselho de Administração da Suframa destinar a área do Distrito Industrial, onde hoje abriga o Coliseu 1, Coliseu 2 e o Coliseu 3, que hoje tem cerca de 3.500 famílias que residem naquela área. Então, a Suframa, nesse primeiro ato, passa para a Superintendência do Patrimônio da União, para a SPU. A SPU iniciará as tratativas de fazer uma parceria conosco para que a gente venha já entregar a garantia para aquela população. Outra novidade anunciada pelo secretário de Habitação, Jesus Alves, foi a liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. A gente aprovou na quinta-feira já o projeto de regularização de parte do Tarumã. Foram 6 milhões de reais que foram investidos em Manaus pelo governo federal. Ainda na solenidade de encerramento, que contou com a presença do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, comentou que a regularização dos imóveis garante segurança jurídica e proteção ambiental. Quando você regulariza uma propriedade, o reflexo disso é a segurança jurídica, que importa também na manutenção ambiental. A regularização fundiária, ela caminha par e passo com o meio ambiente, com a manutenção do meio ambiente. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, também participou da solenidade e destacou o empenho do poder público em combater o déficit habitacional da capital. Um direito fundamental, o direito à moradia. A prefeitura está empenhada. Esse ano a gente já chegou a mais de 11.400 títulos de terra e registro de imóveis. Vamos chegar até o final do ano com 20 mil, batendo assim a nossa meta. Instituída pela Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, a Semana Solo Seguro Amazônia faz parte do Programa Permanente de Regularização Fundiária, que visa o estabelecimento e a manutenção de diálogo permanente entre a administração pública e a sociedade para o enfrentamento da grilagem de terras. Agora são 8 horas e 56 minutos. Situação de abandono deixa 10 prédios históricos em risco de desabamento e ameaça vidas em Manaus. O governo federal reconheceu oficialmente a situação de abandono e risco estrutural em pelo menos 10 prédios históricos do centro de Manaus, após ser acionado pelo deputado federal Amon Mandel por meio de requerimento de informação. A confirmação consta em documento assinado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e enviado à Câmara dos Deputados. Agora, com esse requerimento de informações, nós esperamos escancarar essa situação do risco iminente estrutural nos imóveis no entorno do Teatro Amazonas e imóveis de valor histórico em todo o centro de Manaus. Entre os imóveis em estado crítico estão o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o Colégio Amazonense Dom Pedro II, o Reservatório do Mocó, Santa Casa de Misericórdia, o Palácio Rio Branco, o Palacete 5 de Setembro e a antiga agência do BASA, a Escola Estadual Barão do Rio Branco, além de outros, no entorno do Teatro Amazonas e do Porto de Manaus. O relatório detalha autos de infração lavrados pelo IPHAN entre 2023 e 2024 por abandono, infiltrações, obras não autorizadas, risco iminente de desabamento e degradação severa. No caso do reservatório do Mocó, sob a responsabilidade da concessionária Águas de Manaus, foi apontado risco estrutural. O Colégio Dom Pedro II, gerenciado pela SEDUC, também foi autuado por problemas graves de conservação. Já o Mercado Adolfo Lisboa, administrado pela SEMAC, recebeu autuação por deterioração da estrutura sem ações de manutenção, apesar de continuar em uso. As infrações apontadas pelo Ministério da Cultura prevêem multas e obrigações de restauração às custas dos gestores. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do Manhã de Notícias dessa segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 7h30 estaremos aqui. Um abraço e até lá.